Boa noite, e aí, piazada, beleza? Está começando, está estreando o Estádio GV, né? O estádio do Guarda Volume, onde a gente vai falar de esporte, de tudo quanto é tipo de esporte, cara. Do futebol ao futsal, ao vôlei, handebol, ao futegolfe, né, cara? Enfim, tem muita coisa legal pra gente falar. Sejam bem-vindos, cara. É um projeto novo, porém, hoje, né, somente hoje a gente, como é que eu posso dizer? Estamos jogando numa casa do nosso amigo, estamos... No nosso estádio está emprestado, digamos assim, né, cara? O link aí do Guarda Volume para vocês. Porém, semana que vem já tá tudo resolvido. E segue o baile, né, cara? Porque a gente não pode parar, né, cara? Mandar um salve ali pra nossa área técnica, né? Pros nossos técnicos hoje ali. A Márcia, Pompeu e o Magnum, né, cara? Estão aí na pilota. Né? E vou deixar uma boa noite já, enquanto a galera vai chegando aí, participando. Já tá... chegando no número de pessoas relevante que eu tô vendo aqui. E, né, cara, vamos pra cima. Inclusive informar aí, cara, você que quer anunciar, cara, ó, estamos com um espaço publicitário de boaça aqui, cara. Então anuncia aí com a gente no Estádio GV que vamos pra cima, vamos bombar. Vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar do Foz, obviamente, né, cara? Né, o Azulão, tamo aí. Ano que vem, Foz vai pras cabeças, cara. Eu mesmo vou estar no estádio todo jogo, se for possível, né, cara? Enfim, né? Bom, agora sem mais delongas, deixa eu dar uma boa noite pra galera que tá aqui, pros meus amigos. Hoje a resenha vai ser boa, né? Primeiramente vamos começar até pela hierarquia, vamos dizer dessa maneira, né, cara? Vamos desejar uma boa noite pro presidente do Foz, o senhor Arif Osman. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rafael. Um prazer estar com você e falar um pouco do Azulão da Fronteira, o Foz do Iguaçu Futebol Clube, que retorna à primeira divisão depois de ter participado pela última vez em 2019. É isso aí, cara. E ano que vem estamos fortes, tenho certeza. E agora, senhor Luiz Vogler. E aí, meu irmão, beleza, cara? Boa noite a todos os ouvintes aí do Estádio GV, né? Estreando hoje aí. Isso aí. Uma boa noite aí do Vogler aí. Isso aí, bora desenrolar, muito assunto bacana, cara. A gente vai falar do Foz, como eu falei. Mas antes, uma pergunta que... bom, a gente já estamos meio... Já não é mais uma novidade, mas está repercutindo ainda, né, cara? Vamos falar de Copa do Mundo. Não sei se vocês acompanharam a escalação da seleção, né? E deu o que falar, né, cara? Você acompanhou a escalação? Que, né, teve uma galera ali que não gostou, teve uma galera que achou ok e tal, né? Ah, faltou o Gabigol, o Daniel Alves, não sei, aquela coisa. O que você achou disso aí, cara? Foi dividido muito, né? Muitas opiniões, né? O mais que estão falando bastante, né, que tem mais falado aí, é sobre o Daniel Alves, né? Já um jogador mais, né, 39 anos, né? E que o Tite chamou ele por ser, vamos dizer assim, um jogador... A experiência, né? Dele mesmo, né? Porque, na minha opinião, ele tem lógico, uma bagagem muito grande, né, em si. Mas vejo eu também que tá vindo muita rapaziada nova, né? Sim, pô. Menino aí de 21 anos, 22, 23 anos aí. Ficaria até difícil. Mas, como estão falando que ele não vai jogar mesmo na dele, né? Então, vamos aguardar aí, né? E ainda teve uma galera que ficou mais brava com ele aí, porque nos treinos ele deu no meio dos caras lá, não saiu mancando, né, bicho? Daí ficou pior ainda, né? O que você achou aí, Arif? Eu acho que o treinador tem essa função, é importante decidir, e ele não tem a opção de levar 27, 28, 29, tem a opção de levar 26. Com certeza ele escolhe os melhores no momento e os que mais ele confia. Na questão do Daniel Alves, é um jogador de confiança dele dentro e fora de campo, é aquele jogador que todo treinador tem que ter no seu time, que é o jogador que passa confiança para os outros, mesmo não jogando, passa o comentário do treinador na orelhinha de cada jogador, e isso é muito importante num plantel, a gente sabe que faz a diferença. Quanto aos jogadores de ataque, eu apenas acho que ele deixou de fora um dos melhores jogadores que o Brasil tem, que é o Firmino, um jogador preparado, que joga na Europa há muitos anos e que vinha participando de todas as convocações da seleção brasileira, e ficou de fora para dar lugar a um ou outro jogador que foi convocado. Por último foi o Pedro do Flamengo, que é bom jogador, e outro é o Martinelli. Eu tiraria um desses dois, infelizmente, porque
O Firmino é muito mais experiente, muito mais bagagem e muito mais preparado que todos os outros. Eu lembro uma época, cara, que agora 2010, eu acho, que também foi, era o Dunga, né? E também foi bem contestada a convocação dele, e o povo até falava, cara, se você fizesse uma seleção do Brasil com jogadores que jogam fora e jogadores que jogavam no Brasil, a seleção do Brasil ganharia fácil daquela, né? Dos jogadores da Europa. Pela qualidade dos jogadores que tinha na época, né? Sim, mas isso é muito relativo, né, Rafael? Hoje nós temos os melhores jogadores do Brasil jogando fora do Brasil, a gente sabe disso, todo mundo sabe. E você jogar fora do Brasil não é só porque está jogando fora, está ganhando mais, não, é porque você está jogando em alto nível. Sim. Então, o jogador está jogando em alto nível, aí vem aqui disputar um jogo contra o Volta Redonda, contra o Bangu, contra o Madureira. É muito diferente se jogar contra um Benfica, contra um Sport, contra um Bayern, contra um, né, o Chelsea, um Arsenal, Manchester. Então, você está ali numa pegada muito mais dinâmica fora do Brasil do que dentro do Brasil. A gente respeita todos os jogadores, mas, por exemplo, o Gabigol é um bom jogador? É um bom jogador. Mas teria lugar numa seleção brasileira? Ajudaria? Daria alguma coisa a mais para a seleção? Talvez não. Os que estão ali são os melhores. E eu falo sempre, treinador, ele recebe muito bem e é pago para isso, para decidir. Na hora de substituição, ele não vai pegar a informação com você ou na arquibancada. Será que eu tiro esse? Ele tem que tomar a decisão e fazer de tudo para aquilo lá dar certo. E tem que ser respeitado e pronto, final. É isso aí, é verdade. Lógico que errar e acertar é aquela coisa, né? Quando o cara erra, meu Deus, é a cabeça do cara. Quando acerta, também ninguém fala nada, né? Tipo, não, beleza, é isso aí, pronto, né, cara? Até jogador, né, cara? Jogador, atacante, pô, cara, não dá pra você, como diz, negar, sei lá, desmerecer o cara numa tentativa, por exemplo, de gol, o cara chutar, a bola vai fora do estádio. Pô, mas o cara é atacante, se ele faz um gol daquele... Né, cara? Tomar a decisão, né? Tomou a decisão de chutar, tem que bater. É assim mesmo. Eu até comecei por esse assunto, porque no assunto, né, pô, a Copa tá aí, estreia domingo já, eu até zoei ontem, né, cara, um jogaço, né, Catar e Equador. mas é Copa do Mundo, cara, Copa do Mundo, todo jogo é legal, cara. E eu já me surpreendi vendo Copa do Mundo, assim, tipo, de seleções que não dá nada, né, que você pensa, pô, mas cumprir tabela e, cara, é jogo, cara, sensacional. Né, e hoje no mundo do futebol não tem, cara, mais o bobo, assim. Ainda tem alguns, mas assim, né, cara, a gente viu na própria Eurocopa, cara, as seleções aí que, né, a Dinamarca mesmo, tá vindo com nome forte, né, lógico, tem a questão dos favoritos. Eu, particularmente, penso Brasil, Argentina e França, né, e a França com, cara, uma seleção de baixas, né, cara, um monte de gente ali se contundindo, não indo e tal, não sei não, hein? Brasil e Argentina pode até se cruzar numa semi, né? A gente estava até comentando. Inclusive a Inglaterra também, né? Inglaterra. É verdade. Tem muito bons jogadores, né, cara? Só que é um time que sempre se espera muito, eu acho, né? Aí chega na Copa, não sei. Sim, conforme tá ali, né? Conforme o andamento dos cruzamentos forem indo, a gente pode ter numa semifinal Brasil e Argentina ali. E, né, quem passar vai para uma final, no outro lado ali Inglaterra e França também, né? Então, e já numa segunda fase pode ter uma França e Argentina, né? Então, você vê como ali vai ser legal, hein, cara? Poderia acontecer. Acho que todo mundo quer isso aí, cara, né? Pra França vai ser, bom, aliás, pra Argentina vai ser quase que uma revanche, né? Eles querem meio que uma vingança, tentar ali. Muita seleção forte nessa nossa Copa. O grupo do Brasil, né, cara? França, Bélgica e Argentina devem ser os mais fortes de todos, o Brasil correndo por fora ali. Se tudo der certo para o Brasil chega numa final, sim, tem condição para isso também. Mas tem muitas seleções boas, não é uma Copa fácil de se ganhar, não. Vai ser bem pegada, né? E como você falou, não tem adversário bobo mais. O Brasil vai enfrentar quem? A Sérvia, se não me engano, no primeiro jogo. No primeiro jogo, não pensem que é fácil. Uma seleção de altíssimo nível, e se o Brasil conseguir ganhar o primeiro jogo, vai ser fantástico. E depois da Sérvia tem a Suíça, que também não é muito... Não sempre deu trabalho para o Brasil, né? Sempre deu trabalho para o Brasil. Enfim, é isso. É uma Copa do Mundo bem disputada. E é gostoso, esse que é o clima que a gente quer e quer assistir até o final, e torcendo para o Brasil chegar na grande final, né? É isso aí, o Hexa vem, né, cara? Bom, agora falamos um pouquinho de Copa. A galera que tá assistindo aí, quiser mandar um salve, cara, quiser dar opiniões também, a gente vai debatendo aqui, cara. É legal. Isso que é o legal do podcast, né? É bem dinâmico, a gente vai conversando entre todo mundo, né? É um debate. Beleza? Bom, agora a gente falou um pouquinho de Copa. Cara, o Foz. Tamo na primeira, né, cara? Pô, como é que vai ser isso aí, cara?
É muito bacana voltar para a primeira, Rafael. Nós disputamos, nós subimos em 2014, no tapetão, vamos dizer assim. Nós fomos convidados porque um time desistiu, o Foz assumiu a vaga na primeira divisão. E já em 2015 a gente ficou entre os melhores do Paranaense. Nós quase disputamos o título, ficamos em 4º lugar. Perdemos para o Operário, que foi campeão. E o Foz acabou ficando em 4º lugar, conquistou a primeira vez a sua vaga na Série D do Brasileiro. E já em 2015 jogou uma Série D, que naquela época você conquistava a vaga no mesmo ano. Nós jogamos pela primeira vez uma Série D do Campeonato Brasileiro, já na nossa estreia no Campeonato Paranaense. Em seguida fizemos bons anos, 2016, 17, 18 e 19, sendo que 17 foi um ano muito bom também, conquistamos vaga novamente na Série D. 2018 foi o melhor ano do Foz do Iguaçu Futebol Clube, nós ficamos em 3º lugar no Campeonato Paranaense. Na pontuação geral ficamos em 2º, só perdemos para o Atlético Paranaense. A decisão foi entre Atlético e Curitiba, mas nós fizemos 5 pontos a mais que o Curitiba, mas acabamos ficando fora pelo confronto de torneios, de decisão de 2 turnos que teve, e acabamos chegando nas finais dos 2 turnos, mas não chegamos na final do Paranaense. Mas o Foz foi muito bem e conquistou pela 3ª vez a sua vaga na Série D do Brasileiro, e também pela primeira vez, um fato inédito para a cidade de Foz do Iguaçu, disputar uma Copa do Brasil. Nós conquistamos a vaga por ter ficado em 3º lugar no Paranaense, conquistamos a vaga na Copa do Brasil, e em 2019 jogamos pela primeira vez 3 competições, um calendário completo, calendário de time grande. Disputamos pela 5ª vez seguida o Paranaense na primeira divisão, logo em seguida a Copa do Brasil e logo em seguida a Série D do Brasileiro. Jogamos na Copa do Brasil 2 partidas espetaculares. Estreamos contra o Boa Esporte de Minas, da primeira divisão de Minas, era a 3ª divisão do Brasil. Jogamos contra eles e ganhamos de 1-0. E o segundo jogo foi contra o Ceará, um time da Série A do Campeonato Brasileiro, um time treinado pelo Lisca, treinador maluco. Lisca doido. Time que custava, se não me engano, 6 milhões de reais a folha salarial daquele time, a nossa era de 60 mil reais. E o Lisca sabia disso e ficou louco quando a gente empatou o jogo, que a gente quase ganhou deles no campo. E nos pênaltis a gente perdeu para eles. Tinha um goleiro muito experiente, o Fernando Henrique, no gol deles. E judiaram dos nossos moleques, aí ganharam da gente nos pênaltis. Eles jogaram a próxima partida, foi contra o Corinthians. Quem ganhasse de nós jogaria contra o Corinthians. E olha onde chegaria o nome da nossa cidade, nosso destino turístico, através do Foz do Iguaçu Futebol Clube, né? Nós faríamos 2 jogos contra o Corinthians, um aqui em Foz e um na Arena do Corinthians. Ia ser fantástico, com certeza a divulgação do nosso destino turístico e do nome do nosso clube, dos nossos jogadores, seria uma coisa fenomenal. Mas foi essa a trajetória. No Paranaense a gente se descuidou, vislumbrados com uma possibilidade de vir a jogar contra um Corinthians. A gente acabou descuidando e caímos no Paranaense. Isso foi em 2019. Logo em seguida, 2020, começaram a aparecer os primeiros casos do Covid. No início de 2020, no final de 2019 começou a aparecer na Europa, na China, e logo em seguida se alastrando pela Europa. Aí a gente, na Ásia, Europa, a gente se assustou aqui. Eu já me assustei aqui em Foz do Iguaçu. E como a gente tinha rebaixado e seria um ano difícil, eu optei por uma decisão de não participar em 2020 dos campeonatos do Paranaense da 2ª divisão. E foi uma decisão sábia no final, porque poderia ter quebrado o nosso time. Acabamos ficando de fora do Paranaense, e com isso a gente foi rebaixado para a 3ª divisão. Voltamos no ano seguinte, que foi o ano passado, 2021, na 3ª divisão do Paranaense, disputamos o título, fomos vice-campeão, já subimos para a 2ª. Esse ano jogamos a 2ª, fomos campeão da 2ª divisão e voltamos para o nosso lugar, que é a 1ª divisão. Isso aí, cara. E uma coisa que talvez a galera não se deu conta na época da Copa do Brasil é que, bom, o Foz, conforme fosse avançando, cara, a gente ia ter jogos em Foz com time da Série A tranquilamente, né, cara? Nós já caímos no segundo jogo já contra um time de Série A. Isso foi terrível pro Foz. Foi bacana por um lado. Poxa, projetou, o jogo passou ao vivo pela Sport TV, se não me engano, para todo o Brasil, para todo mundo. Passou o jogo ao vivo do Foz, o Brasil inteiro assistiu. Foi muito bacana. E a gente jogou de igual para igual, contra um time de Série A. Foi fenomenal. Os iguaçuenses saíram orgulhosos dentro do estádio. Ixi, nunca recebi tanto tapinha nas costas como naquele jogo. Todo mundo sentiu que a gente podia ter ganho, né? Infelizmente aconteceu na derrota nos pênaltis daí. Inclusive, aos 40 e
E 4:45 o Foz teve uma chance ali de ouro, né? Que poderia ter eliminado no campo. Juninho quase que fez um gol aos 44 minutos. Mas te falar, o desespero do Lisca depois do jogo, ele me abraçou ali e falou: puta merda, que teu time, rapaz, a folha de vocês é 1% da nossa, como é que pode? Futebol é assim mesmo. Futebol, como você falou, não tem mais bobo no futebol. E o Foz estava armado para ganhar aquele jogo e infelizmente não deu certo. Mas é assim mesmo. O importante é fazer futebol decentemente, que a cidade goste, que o público saia orgulhoso, né? E ano que vem estamos aí beliscando Vamos, Paranaense, né, cara? Vamos pro Paranaense. Fantástico. É um Paranaense histórico, um Paranaense com 12 equipes fortíssimas. 12 equipes fortíssimas. Você não pode hoje dizer quem vai ser rebaixado, porque não tem como indicar ninguém. Nossa. Ninguém. Os dois que subiram, o Foz e o Aruco, vêm para ficar, querem ficar na primeira divisão. Lá não tem nenhum time bobo. Antigamente você escutava, tem o Prudentópolis, tem o União, tem o Iguaçu, tem o Toledo, tem o outro Cascavel. Não, esse ano não tem. Esse ano não tem nenhum time fraco. Todos eles querem vaga na Copa do Brasil, todos eles querem vaga na Série D. Todos já anunciaram o treinador, já estão trabalhando. Todo mundo está se preparando para fazer um campeonato muito difícil e muito bem disputado. E eu acredito que muito em breve, na própria Série A, a gente pode ter mais time paranaense, né? Bom, a gente tem o Curitiba e o Atlético sempre ali, mas o Londrina também quase, cara, né? Começou agora no final da Série B, começou a dar uma patinada, mas, pô, chegou muito perto, né, de subir. Já seria muito legal, cara. Seria fantástico, mas tem que ser realista. Eu creio que o lugar do Londrina é numa Série B mesmo do brasileiro. O lugar do Operário é numa Série C mesmo, é o lugar que ele tem que estar. Sabe, o Foz, para chegar numa Série C, seria fantástico passar das D para C. Mas daí a chegar numa B, você tem que estruturar muito grande o seu clube. Logística. E você precisa melhorar muito, muito, para você ter que ter uma estrutura interna fantástica para você chegar numa Série B e se manter nela, né? Então a gente conhece a estrutura do Londrina e conhece a estrutura do Operário. O Londrina é um time de divisão Série B realmente. Como é uma pena ter o Curitiba numa Série B. O Curitiba tem que estar na Série A. E o Operário Série C e assim por diante. A gente tem que ocupar mais espaço, ter mais times do Paraná ali na Série C, na Série B, sabe? Ocupando mais, porque isso dá uma condição melhor no ranking da CBF para os times do Paraná. Hoje nós já somos a terceira força do Brasil no futebol do Brasil. Verdade. Sim. Isso aí, cara, concordo. Acho legal pra caramba. Bom, e eu acho que... eu não sei se daí é bom, daí entra em outros papos, questão de investimento e tudo mais. Igual, por exemplo, o Paraná Clube, né, cara? É meio triste até com o que aconteceu. O Paraná que chegou a disputar uma Libertadores e tudo, né, cara? E hoje em dia o time quase que não... meio que não existe, né, cara? Eles caíram no Brasileiro, ficaram sem divisão nenhuma no Brasileiro, né? Eles estavam na C o ano de 2021 e caíram para D em 2022. A D, você tem que conquistar no campo a tua vaga. Você não tem direito a ela. Só quem cai da C que tem direito a essa vaga. Eles caíram da C para D e ficaram na Série D. Mas não se mantiveram. Ficaram entre os últimos da D e caíram. Nossa. Perderam a vaga também. E o ano que vem, eles vão disputar somente a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Por incrível que pareça, eles só têm competição o ano que vem, 3 meses só. E nada mais para fazer. E essa segunda divisão, que é a mesma que nós disputamos esse ano, não dá direito a nada. Você não tem vaga na Série D, não tem vaga na Copa do Brasil, não tem nada. Nossa. É triste o calendário do Paraná Clube. Eles estão tentando... Ou seja, mesmo ganhando, ainda... Não, eles têm que ganhar, claro, tem que ganhar para voltar para A do Paranaense. Mas eles não têm vaga nenhuma em Brasileiros nem em Copa do Brasil. Perderam a vaga na Copa do Brasil que eles tinham e perderam também. E não tem calendário nenhum. Eles estão tentando viabilizar uma Copa FPF, que seria uma salvação deles para calendário para o segundo semestre do ano que vem, com alguns times da segunda, da terceira divisão, e quem quiser jogar da primeira pode. E estão pedindo para a CBF dar uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil para quem foi campeão dessa copinha. Mas é difícil ela dar, já que nós temos a primeira divisão no Paraná e tem que priorizar as vagas para os times da primeira divisão. Né? Não tem como você dar uma copinha, uma vaga tão importante. Verdade. E o Paraná Clube teve uma época, não sei se nem se tem ainda, mas o futsal deles também uma época era meio legalzinho, né? Disputava bastante também
Era bem Teve um interessante. clube gigante, né? Foi um clube gigante. Foi um clube gigante, participava de todas as competições desportivas do estado do Paraná. Tiveram sempre bons times no futsal, sim, natação, sempre participaram de tudo que é de esportes. Uma estrutura gigante, eu conheci a estrutura deles, mas mesmo eles caindo e se endividando, eles queriam manter aquele patamar de ser time grande. Isso foi uma falha terrível deles. Eu me lembro quando nós ganhamos deles em 2015, lá no estádio deles, de 2-0. Eu tive a oportunidade de falar com o presidente dele. Eu falei: presidente, salva esse time, presidente. Salva esse clube. Vocês estão pensando que nem time grande. E vocês são menores que o Foz. Ele me olhou assim. Eu falei: vocês são menores que Foz. Eu não devo R$1. Quantos milhões o senhor deve? E a dívida é o que significa que se você é grande ou é pequeno. Você está devendo um monte e você não é nada, presidente. Diminui a sua estrutura. Eu fui visitar a estrutura deles. Tinha 3 porteiros para você entrar na área deles. Na lojinha deles tinha uma pessoa na porta e dentro da loja tinha 12 vendedores. Eu passei por 3 pessoas cuidando do gramado. Eu falei: o que é isso, mano? Não precisa tudo isso, não. Diminui os seus gastos, senão você vai quebrar. Isso foi em 2015 e realmente eles foram pro buraco. Questão de gestão, Sim, né? sim. Bom, mandar ali o Bruno Roque, grande zagueirão aí, o Bruno Roque aí, ó. Já foi zagueiro do Foz, pô. Isso aí conhece. Perguntou quem vai ser o técnico do Foz. O técnico do Foz já foi anunciado, Bruno. Há mais de 3 meses está trabalhando no Negreiros, José de Lima Negreiros. Ele foi treinador em 2018, no segundo turno, quando nós fomos 3º lugar do Campeonato Paranaense. Ele foi auxiliar do Alan Al no primeiro turno. E vocês viram que o Alan Al saiu do Foz para ser um grande treinador do Campeonato Brasileiro, né? Foi para Cuiabá, foi para vários clubes do Brasil. Saiu do Foz para ir para a Portuguesa de São Paulo. E dali fez ótimos trabalhos. E agora, por último, estava no Vila Nova de Goiás. Também tirou o Vila Nova do rebaixamento e levou para ficar entre os melhores do campeonato. E o Negreiros foi auxiliar dele. Depois assumiu, fez um bom segundo turno. Ficamos em 3º lugar. E em 2019 participou da Copa do Brasil, do Paranaense e um pedaço da Série D. E depois a gente trocou, ele ficou como auxiliar técnico todo esse período. E agora é hora dele voltar e fazer um bom trabalho. Está há 3 meses trabalhando, sondando, vigiando, acompanhando vários jogos, acompanhando jogadores, monitorando jogadores que aqui passaram e jogadores que a gente foi recebendo indicação. E está montando um bom elenco para o Foz para a gente fazer um bom ano em 2023. E eu acho que vai ser massa. Eu tô otimista, cara. Vai ser Eu bacana. também. Vogler, ontem você teve num rolê diferentão, né, cara? Opa, ontem foi... Uma festona legal, hein, cara? Festa lá do mundo do futsal. Sim, a 2ª edição já, né? O Anderson Andrade tá de parabéns, né? Gente boa demais. Espetacular. Cara, bom, teve várias participações, muitos atletas, ex-atletas, né? A galera vários times ali, cara. O que você conseguiu dar uma sondada com a galera lá, velho? Como é que tava esse eventão aí? Não, evento muito top. Muita gente ali. Pessoal que já jogou muita bola aí no futsal, né? Choco, Marcelo de Patim, o Franklin, goleiro da seleção. Muita gente ali que merecia mesmo ser homenageado pelo Anderson. Pessoal de fora, Portugal, né? Espanha. O Anderson tá de parabéns mesmo por esse 2ª edição aí da gala, né? Foi um evento espetacular. E legal que é um evento dele em Foz, ou seja, a gente já falou com ele no Guarda Volume, cara. Ele tem realmente... ele é o cara de Foz, né, meu? Tipo, ele é um cara de Foz, ele traz as coisas pra cá. Eu até vi um pedaço no stories dele lá, enfim, da galera lá, do Falcão falando, né? Falcão que roubou os dribles dele, tipo, ficou conhecido por isso, mas é os dribles do Anderson que ele se apossou, né, cara? Mas é muito massa, né? Inclusive essa relação de amizade dos dois ali, vai ser cada vez mais comum, eu acho, o Falcão tá vindo pra cá e tal. E numa dessa aí, quem sabe não abrir um CTzinho aqui, né, cara? Seria bacana, né, velho? É verdade. Há tempos atrás já teve, né, um CT aí de futsal, né? Só que não continuaram, né? Não deram andamento, né? Mas quem sabe, né? Pro futuro aí não volte a acontecer isso daí, né? E na parte de treinamento, cara, você tá meio... Agora tá meio paradeira e tal, mas... Então, eu, na verdade,
eu me aventurei, né, aí na parte técnica aí de treinador, amador, né? Isso aí faz um tempão atrás já, né? Que tava meio que parado, que nem você falou, né? O amadorzão tava parado. E a gente inventou de lançar uma equipe aí. E aí fomos longe. Ninguém conhecia os meninos que teve bons aí da região. Hoje estão todos jogando aí em clubes aí, vamos dizer assim, forte no amador, né? ABC, tem meninos aí que jogaram estão no Vila Borges. Então tem no Vila C mesmo, tem bastante garotos aí que participou com a gente, né? Teve uma oportunidade e hoje aí está brilhando aí no amador aí de Foz do Iguaçu. E o amador é legal, cara, porque tipo, teve uma época que era muito forte, eu lembro, cara, que eu era adolescente e eu morava quase de um lado do campus do Iguaçu lá, e tinha jogo direto, cara, eu ficava lá assistindo, nossa, eu adorava. E aí, não sei, foi passando o tempo, foi perdendo, assim, o interesse, não sei, galera, aí meio que... Ou também eu fiquei muito por fora, mas assim, não se ouvia falar mais nada, né? Amador, tipo, sempre teve, mas assim, não tinha aquela projeção, aquela coisa, né? E hoje em dia parece que tá de novo forte, né, cara? Tá legal, a galera tá indo ver os jogos, comprando camisa dos times né? Pô, tá Sim. Bem legal, cara. Tá um movimento muito bacana, né? Verdade, verdade. Essa época aí que você falou, essa época aí eu joguei. O amador era fortíssimo, como você falou. Inclusive o time do Campus Iguaçu, muita gente não conheceu, mas foi uma das equipes aí que teve muito título aí, que não tem mais esses campeonatos aí, Extremo Oeste, Copa Paraná. O Campus Iguaçu é uma equipe aí que foi bicampeã do Extremo Oeste, né? E jogava o amador também, um clube de bairro que foi excelente, muito atleta passou. Então, hoje, como você falou aí, novamente está voltando com tudo o amadorzão, né? E o pessoal investindo, como você falou, hoje não tem mais ninguém quer ficar para trás, né? Todo mundo montando times bons para chegar e erguer o caneco novamente, né? E é legal, cara, eu vejo que essa galera tá empolgada mesmo, porque, cara, acompanhando os stories dos times e tal, meu, é uma empolgação, não sei, os caras estão levando muito a sério mesmo, isso que tá bacana, né? Inclusive tá agora já na fase final, né, nas quartas, né? Já tá chegando nas quartas de finais aí, né? Você vê essa última rodada que teve agora aí, só uma equipe que conseguiu vencer, só né? Vila Borges. Isso. As outras todas empataram, né? Tá equilibrado, né, cara? É equilibrado. Ficou agora para a segunda partida de volta, né? Que e bacana. todo mundo tá se preparando já, o pessoal se preparando para esse jogo aí, né? Que pode acontecer até penalidades, né? E tal, para passar, porque é o mata-mata agora, né? Então o pessoal tá empenhado. E tem jogo interessante, né? Vila C e Vila A é um clássico, né, velho? Vila C e Vila A é um clássico. Dessa época que eu falei que eu gostava de assistir, eu lembro assim, dos times que eram bem falados, fortes, tal. Não sei se eram fortes, mas eram bem comentados. O povo falava muito. Era o Campos, era a Vila Borges também, o Três Lagoas. Tinha um time do Porto Meira, eu acho, mas eu não lembro. União Porto Meira, né? Tinha a Auritânia também. Acho que era esse daí. O Auritânia. E Vila C. Bom, enfim, sempre tinha uns times que eram os mais, assim, time de bairro, assim, vamos dizer assim, de bairro. O Vila C é uma equipe que é formada há muito tempo, né? Eles já são aí tricampeão aí, amador, né? Sempre chegam, sempre é um time de chegada. Vila C teve um tempo aí, o Arif me ajuda a lembrar lá do Morumbi, né? Que teve um time muito forte lá também. São Francisco? Tem o São Francisco. E depois teve o outro, né? Agora não me foge lá do Iguaçu, lá embaixo. Ah, né? sim. Né? Iguaçu mesmo. Então. Teve o Três Lagoas sempre, time forte. União Porto Meira. A própria Auritânia, que você citou. Antigamente tinha o Grepon. Né? E assim vai. O amador de Foz é interessante, é bacana, é gostoso de ver também. É verdade. Aparecidinha. E os tradicionais, os fortíssimos, sempre Flamengo e ABC, né? Dois times grandes, com estádio, com estrutura. Uhum. E sempre montam boas equipes também. Esse ano estão na fase já semifinal, né? Classificaram algumas equipes, esse final de semana teve rodada. Eu sei de uma vitória do Vila Borges sobre o Três Lagoas, que eliminou o Três Lagoas e classificou o Vila Borges. Isso eu sei bem. E depois não lembro quem são os outros adversários, não.
Ah, tá bem legal, tá interessante. Tô acompanhando meio de longe também, mas tô vendo que tá bem bacana, cara. Hora dessa eu vou lá no campão lá assistir a galera. Isso mesmo. Então, domingo agora vai ter o jogo de volta, né? É isso que o Arif falou aí de Três Lagoas e Vila Borges, né? A Vila Borges saiu ganhando do Três Lagoas, né? Agora tem o jogo de volta. E ABC e CRG 14 também, né? Vila A e Vila C. Outro jogo, o outro Flamengo e... Não me recordo. Flamengo e Intocáveis. Intocáveis também é um time aí que veio pra ficar aí. Os meninos aí, tudo uma garotada nova aí. E tá chegando sempre. Levando a sério, já levou né, até um caneco já, né? Campeão já. Rafael, posso responder uns amigos que estão mandando perguntas aí no chat? Pode, não? sim. Pode? Eu ia pro chat agora já, mas... Vai lá, vamos lá? Vamos lá? falar com o Magno, então? É, Ele está perguntando por que falta da prefeitura construir um estádio. Rafael, Magno, desculpa, eu sempre parti da premissa que Foz do Iguaçu tem 2 estádios, né? Foz do Iguaçu tem o estádio da Vila Yolanda, do Flamengo, e tem o estádio do ABC. Eu não acho que haveria necessidade de construir um terceiro estádio, desde que a prefeitura faça um acordo com um desses 2 e nos cedam para o Foz realmente ter uma casa, onde o Foz possa pintar o estádio da sua cor, fazer as suas decorações normal. O Foz do Iguaçu aluga um estádio que é vermelho e branco. E as cores do Foz são azul e branca. A gente nunca vai estar na nossa casa. Eu sempre falo isso. O ABC fica como um campo neutro sempre, porque não tem aquele aspecto de clube da casa, que tem a cor do time da casa e tal. E o Flamengo também é vermelho e preto. Então, são 2 estádios fantásticos, espetaculares, de grandíssima estrutura. Os 2 são estádios de Copa do Mundo. Entendam isso, que aqui nós já tivemos a base da Coreia, quando ela disputou a Copa do Mundo do Brasil. O estádio do Flamengo recebeu vários investimentos que transformou ele num verdadeiro estádio, com bancos de reservas, vestiários e as medidas do campo, a iluminação, a drenagem, tudo espetacular. O ABC também ganhou uma reforma naquela época e, infelizmente, o Foz não tem benefício nenhum. O Foz tem que alugar, tem que tratar com as diretorias, se eles tiverem boa vontade de alugar, a gente aluga e vai trabalhar. Esse ano nós fechamos com o ABC. Eu sempre volto a reclamar que é um valor altíssimo para o Foz que está sendo cobrado, mas a gente só pode agradecer, porque se eles se negarem a alugar, você está sem casa para jogar, né? Então, claro que a prefeitura poderia tomar a iniciativa, há muitos anos atrás poderia ter tomado a iniciativa de construir num desses campos todos que ela fez na cidade, que se você pensar bem, ela não tem um estádio municipal que possa abrigar jogo do Foz, mas tem vários campos oficiais de bairros, vários campos que foram feitos, municipais, e nenhum estádio. Então eu reclamo muito isso com o prefeito. Falei, prefeito, faz pelo menos um estádio, dê uma estrutura de cara de estádio, a gente depois busca recursos e amplia ele e faz o que puder fazer, mas nos dê condição de ter um estádio para a gente poder chamar de nosso e poder cuidar, pintar das nossas cores, fazer as coisas para que o pessoal, quando chegue lá, veja que é a casa do Foz. Eles estão vendo, existe uma construção de um estádio nesse momento aqui, um estádio não, um campo de futebol que pode virar um estádio, sim, próximo a vocês aqui, inclusive, nesse nosso endereço, é no Parque Ouro Verde, né? Por aqui próximo, exatamente. E a gente espera que seja passado por Foz do Iguaçu esse campo e a gente possa, junto com a comunidade ali do bairro, fazer uma parceria legal, o Foz poder tocar bem naquele estádio, o seu estádio, e, claro, sempre premiando a comunidade para que ela possa usufruir do estádio e fazer dele a sua casa também. Seria interessantíssimo, né, cara? O Fernando também ali fez uma pergunta, como que foi a descoberta do PP, né? O PP é o jogador que a gente revelou e que vendeu uma parte para o Grêmio, segurou uma parte para o Foz, e do Grêmio ele foi para o Porto de Portugal e hoje está sendo sondado pelo Chelsea da Inglaterra. Quando vendemos ele do Porto, do Foz para o Grêmio, foi vendido por R$500 mil apenas, 70% dele. Mas ele era um jogador, R$500 mil era um dinheiro grande para ser investido num jogador novo que nem ele. O Grêmio acreditou, fez um trabalho bom com ele, e do Grêmio ele foi para o Porto por R$100 milhões, sendo que desses 100 milhões, 30 milhões é do Foz, que o Foz tinha 30%. O Foz ainda não recebeu, agora nesse mês de novembro é o mês que a gente tem que começar a receber. O Grêmio já recebeu todas as parcelas do Porto e agora repassa a parte do Foz. O PP foi revelado, na verdade ele fazia parte da escolinha do Foz, ele estava jogando pelo Atlético Paranaense aos 12 para os 13 anos,
Daí o Ivan comentou comigo que conhecia o menino, que era um bom menino, que estava sendo mal escalado pelo Atlético, e trouxe ele para nossa categoria de base. A gente ia disputar o Campeonato Paranaense Sub-15 e ele colocou o PP para treinar com esse time Sub-15 dos 14 para 15 anos. Eu fui assistir um treino deles, eu lembro bem que foi ali no Guairacá, e no meio do treino eu vi 2 ou 3 lances do moleque que me surpreendeu. Eu não tinha visto ele ainda jogando pelo Foz, e ele me surpreendeu, e naquele momento eu tirei ele de campo e levei ele para o escritório, chamei o pai dele e convidei eles a gente fazer um projeto de futuro, de transformar a vida da família deles e do Foz também, e eles acreditaram e deu no que deu. Hoje ele é um dos jogadores mais importantes do Porto, é um jogador que ganhava R$500 no Foz, uma ajuda de custo, e hoje ganha R$2 milhões mês, não é uma coisa simples de se ganhar no mundo. E se for comprado pelo Chelsea, realmente os valores aí se multiplicam de uma forma absurda. Estão falando em 100 milhões de euros a negociação dele do Porto pro Chelsea, e o Foz e o Grêmio continuam ganhando com essas transações, que a gente tem um percentual lá pequeno, ficou reservado para nós, para vendas futuras, e a gente espera continuar faturando em mais uns 10 anos com as vendas futuras do PP. Legal. Eu ia perguntar... E o falecido professor Ivan foi quem trouxe ele pro Foz, porque já conhecia ele, de já ter sido aluno dele anteriormente, Fernando. Bacana, cara. Eu ia perguntar realmente até quando vai, por exemplo, os royalties, vamos colocar dessa maneira, né? Da venda do PP, por exemplo. Se continuaria... Todos os clubes que participaram da formação do atleta, é essa a regra, tá? Todos os clubes que participaram da formação do atleta dos 12 anos aos 23 anos têm direito a um pequeno percentual de, vamos dizer assim, 5% da venda é reservada para esses clubes. Desses 5% é dividido um pouquinho para cada um do tempo que ele ficou no clube, dos 12 aos 23 anos. Então eu vou te dar um exemplo. O Atlético Paranaense vai receber 0,5%, porque ele ficou dos 12 para os 13 anos no Atlético. Aí depois ele veio para o Foz. Aí ficou no Foz dos 14 para o 15, do 15 para o 16, 16 para o 17, 17 para o 18, 18 para o 19, 19 para 20, eu vendi ele para o Grêmio. Aí o Grêmio também recebeu de 20 para 21, 21 para 22, 22 para 23, e o Grêmio vendeu ele com 24 anos pro Porto. Então o Atlético Paranaense, o Foz e o Grêmio têm a participação desses 5% dividida proporcionalmente para cada um. O Grêmio e o Foz ganham mais do que o Atlético. Mas o Foz emprestou ele para o Curitiba para disputar a Copa São Paulo de Juniores com 19 anos, com 18 para 19 anos. Ele ficou 3 meses no Curitiba, e com isso o Curitiba também tem direito a 0,25% do... Então todos os clubes que ele vestiu a camisa nesse período têm essa participação dos 5% permanentemente. Cada vez que ele mudar de clube, vem um pouquinho de dinheiro para esses clubes referente às transações do PP. A venda em si, os direitos que a gente tem é o direito econômico sobre o jogador, não o direito do passe, que o passe fica no clube onde ele está. Mas o direito econômico, você consegue segurar um percentual sempre para os clubes. E o Foz segurou 30% quando vendeu para o Grêmio. Quando vendemos do Grêmio para o Porto, nós e Grêmios entramos num acordo que 10% seria do Grêmio, 2,5% do Foz, e o restante seria do Porto, na hora de vender. E foi feito esse acordo com o Porto, e nós seguramos 12,5% no Porto para vendas futuras. Então, se agora acontecer uma venda de 100 milhões de euros, 12,5% é destinado ao Foz e ao Grêmio. Desse dinheiro, 10% do Grêmio, 2,5% do Foz. É fantástico isso aí. Pode mudar a vida de qualquer clube, como mudou a vida do PP, da família dele, que era uma família humilde, de uma dona de casa, de um pedreiro, e um filho que estava tentando virar jogador, e hoje mudou a vida, muda na Europa, a família está morando em Foz e na Europa, e estão muito bem de vida. Que bacana, cara. E é engraçado, lógico, o Porto é um time grande na Europa, mas se numa dessa, pro Chelsea, que é maior que o Porto, claro, ou se numa dessa vai para um outro time ainda maior, cara, que bacana, né, cara? Sim, é essa a sequência, né? Sai do Porto para um time maior, desse time maior para um outro maior ainda, e é isso que a gente espera desse jogador, esse retorno. Então, mas é muito gostoso saber que a gente ajudou a transformar a vida da família dele e tudo, né? Não temos muita amizade,
Foz com o PP e com a família dele, por questões de empresários mal intencionados que fizeram a cabeça deles. Mas isso pouco interessa para mim. Eu sempre falo, não preciso da amizade de ninguém, eu preciso do contrato. Se o contrato estiver bem feito, como a gente fez, nós fomos muito inteligentes em fazer o contrato na época. O primeiro contrato que eu fiz com ele foi de 5 anos para justamente evitar de ter algum problema. E deu certo, e é o contrato que nos garante e nos garantiu todos esses benefícios, porque se não tivesse contrato a gente teria perdido tudo. Caramba. Tem que ficar esperto mesmo. Sim. É que tem um monte de gente também, né, cara, que já é meio mal intencionado, né? A gente, não, por empresário exemplo, de futebol, meu Deus. teve o caso do menino lá, né, do Luva, né, cara, Luva de pedreiro. Sim. Lá, deram um tombo nele aí. O empresário de futebol acha uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, nunca participou da vida da formação disso. Os empresários do PP nunca viram ele, nunca tinham visto ele pessoalmente ou falado com alguém, nada. Vieram do cima para noite com dinheiro, não sei o que, conquistaram ele pelo dinheiro. E assim vai. Mas é assim que tem que ser, tem que ter, faz parte da vida do jogador. Do processo, né, cara? Isso mesmo. Eu te falar, eu comentei na época, ainda que ele tava, quando ele estava no Grêmio, eu achava que ele, na Copa de 2022, estaria na seleção. Eu acreditava. Quem? O PP. Ah, o PP? Eu acreditava. Ele é jovem ainda e ele foi, no meio dessa transformação da seleção brasileira, com o título, ele foi para a Europa, né? Então, dificilmente ele estaria nesse momento. Mas não pode se esquecer que ele foi convocado. Ele já vestiu a nossa amarelinha na seleção sub-20 do Brasil. Ele disputou alguns jogos, fez gol, inclusive, pela seleção sub-20, foi bacana. E para a seleção principal, eles costumam sempre chamar 2 ou 3 moleques dessa sub-17, sub-20, para pegar a experiência de estar no meio dos profissionais, dos principais jogadores. E o PP foi convocado para essa participação. Foi muito bacana quando ele recebeu essa convocação e nós ficamos muito felizes. Eu tive a notícia diretamente do Branco, que é meu amigo na CBF. Ele falou para mim que o PP vai ser convocado. Ninguém sabia, eu fui o primeiro a saber, fiquei muito feliz com isso. Bacana, cara. É que agora também ele não tem mais idade olímpica, né? Não. Que poderia também ser uma possibilidade bem interessante. Sim, sim. Mas é um jogador ainda que pode dar muito orgulho para o Brasil, muito futuro pro Brasil também. Pode ser numa próxima convocação, depois dessa Copa, mais para frente, pode ser fazer parte, sim. Que é um jogador ainda jovem e com um futuro brilhante pela frente. Eu acredito muito, cara. Eu achava que quando ele estava no Grêmio, ele tinha mais chance assim, de estar numa seleção. Lógico, jogando fora, a projeção é muito maior. Com certeza. Mas assim, não sei, é que eu tava num momento muito certo, assim, cara. Cara, ele tá a um passo, cara. Tomara que dê tudo certo. Aí foi pro Porto, mas também tá tudo certo, que o Porto também é um clube bom, grande, né, cara? Disputa Champions e tudo. Então, pô, tá bem, tá tranquilão lá o PP, né? Cara? Como que é o nome do treinador do Porto? Você lembra, Luiz? Não, é um dos treinadores importantes aí do futebol europeu. Ele deu uma entrevista após um jogo há poucos dias, há 15 dias atrás, dizendo que possivelmente ele fez questão de repetir, o PP é o jogador de mais qualidade que ele já teve nas mãos dele em todos os tempos. Nossa. E o cara treinou times grandes, não é times pequenos não. Então essa declaração dele foi muito importante para o futuro do menino também. Que legal, cara. Bom, vamos lá pro chat de novo. Theo do Gordes, é isso? Uhum. O Foz nos tempos de hoje tem condições de ganhar de um time de tradição? Theo, só quero te lembrar que o Foz de 2015 a 2019 bateu o Atlético Paranaense 3 vezes, empatou 2 e só perdemos a nossa vamos dizer assim, hegemonia sobre o Atlético Paranaense. Nós só perdemos em 2019 na Arena da Baixada por 2-1 e assim mesmo o Foz sendo dos últimos do campeonato, o Atlético líder do campeonato. O treinador do Atlético Paranaense deu uma entrevista dizendo que o Foz foi o adversário mais difícil que ele enfrentou no Campeonato Paranaense de 2019. Então o Foz está acostumado a bater no Atlético, no Curitiba. Naquele mesmo ano nós batemos 3-1 no Couto Pereira. Paraná Clube é nosso freguês também, o Operário, Londrina. São os grandes do Paraná, né? Citando os grandes do Paraná. Nós já enfrentamos o Ceará, sim. Foi 0-0, nós não perdemos em campo. Já enfrentamos o Figueirense aqui em Foz, num amistoso, perdemos de 3-1. Já enfrentamos o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, com o treinador Luxemburgo. Verdade. Aqui em Foz perdemos de 3-1. Mas temos condição sim, eu acho que o futebol não tem lugar para... Não tem mais time bobo.
você consegue fazer uma formação boa, um bom treinamento, joga bem fechadinho contra time grande, você consegue manter uma boa estrutura no jogo e pode até surpreender e chegar nas vitórias. Mas futebol hoje é disputado dentro do campo. Não existe mais a tradição de você ter, o time é glorioso, o time é... Jogar com a camisa. Né? Jogar com a camisa não, isso já passou, hoje é dentro de campo e você tem os exemplos enormes pelas Copas do Brasil que a gente vê por aí, que às vezes time pequeno ganhando time grande, desclassificando time grande e assim por diante. E lance de treinador, igual você falou, é interessante, né, cara? Igual o Felipão. Ele foi bem criticado quase que esse ano todo, porque o cara é retranqueiro e tudo mais, não sei o quê. E na final da Libertadores ele tomou uma atitude muito diferente, né, cara? Que ele não foi retranqueiro, só que ele fez o Flamengo demorou para entender a tática dele, né? E tanto que sofreu muito, cara. Só mudou o jogo depois que o Pedro lá foi expulso. Aí logo veio o gol, daí mudou lá e acabou com tudo. Mas, cara, você vê que bacana, quando a mão do treinador, né? Pô, e o Felipão, né, cara? Teve oportunidade ainda de fazer o primeiro gol, né? Alguma chance. Mas o Felipão tem muita experiência e a turma que trabalha com ele é espetacular, meu Deus do céu. Muito capacitados. É outro nível realmente de treinamento, de trabalhos no dia a dia. Uma visão totalmente diferente. E um homem que já vivenciou tudo na vida, né? Nossa, campeão mundial. Cara. Isso, já vivenciou tudo na vida, aceitou vir fazer um trabalho no Atlético Paranaense e levou o Atlético de novo numa final da Libertadores e agora conquistou a vaga no último jogo do Campeonato Brasileiro para a próxima Libertadores. Então é fantástico. Eu gostaria que ele ficasse para o Paranaense para a gente poder enfrentá-lo e seria espetacular poder fazer um jogo contra o Felipão. Seria bacana mesmo. Né? Nosso jogo, aliás, contra o Atlético será na Arena da Baixada de novo. Eu ia perguntar, inclusive até pegando o gancho ali do Gabriel ali, ó, que ele perguntou como está o planejamento para o campeonato. Aí eu já queria até perguntar, o primeiro jogo com o Atlético é lá, né? Gabriel, o planejamento do Foz sofreu uma pequena alteração. A gente começaria os trabalhos ontem, dia 15 de novembro. A gente começaria os trabalhos dia 15 de novembro e ele se estenderia até dia 23 de dezembro, onde daríamos folga para os jogadores até o dia 2 de janeiro. Dia 3 reiniciaria o trabalho, porque dia 14 e 15 de janeiro é a estreia do Paranaense. Era uma condição espetacular, mas devido ao nesse momento nós não estarmos em condições de gastarmos cerca de 250 a 300 mil reais nessa pré-temporada, a gente resolveu diminuir o prazo dessa pré-temporada. Isso é coisa de time pequeno, quero que você entenda. Não é fácil você gastar 300 mil reais tendo um campeonato aí pela frente importante, que você vai precisar desse dinheiro na reta final do campeonato. Então a gente abortou a ideia de começar no dia 15. Por enquanto, o nosso planejamento prevê a data do dia 23 de novembro, que é nos próximos dias também, mas a gente ainda pode sofrer uma pequena alteração devido à falta de condição financeira nesse momento. Agora a estreia do Foz já está certa. O Foz vai estrear contra o Maringá, lá na Cidade Canção, contra o Maringá, que foi vice-campeão paranaense da primeira divisão em 2022. O segundo jogo já é em Foz contra o Curitiba, que foi o campeão paranaense de 2022, time da Série A do Campeonato Brasileiro. Daí nós jogamos mais um jogo em Foz contra o Arucó de Maringá também, que foi nosso adversário na terceira divisão e na segunda divisão, e vem jogar em Foz do Iguaçu contra o Foz na terceira rodada. A quarta rodada será contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O jogo da estreia do Foz contra o Maringá será de portões fechados lá. Eles foram penalizados estão cumprindo a pena deles no Paranaense. E o Atlético Paranaense também foi penalizado. O jogo contra o Atlético na Arena da Baixada também vai ser sem público novamente. E uma das maiores emoções que a gente já passou como presidente do Foz foi jogar na Arena da Baixada para quase 8 mil torcedores e nós ganharmos deles de 1-0 com gol de cabeça do Wesley e aquela torcida louca que antes podia levar aquelas caveiras enormes atrás do gol. O Foz conquistou um pouquinho do coração dos atleticanos com aquela vitória. Foi muito bacana. Jogar lá sempre é muito difícil, né? Muito difícil. Mas a gente fez um jogo muito bom e no final os atleticanos aplaudiram o Foz. Foi a queda do treinador. Nós derrubamos 2 treinadores já do Atlético, viu? Nós derrubamos como é que era o nome do treinador, que era do Vasco também? Claudinho. Bom, enfim, derrubamos 2 treinadores do Atlético Paranaense já. Aí. E eu vou
fazer uma perguntinha aqui já pro Arif, Manda aí, pô. do lado aqui. É sobre quantos atletas, né, que vão... O Foz vai inscrever no Campeonato Paranaense, né? De 2023, né? E como você já tinha frisado, o Negreiros, que vai ser o técnico, já deve estar sondando atletas, né, de alto nível para compor o elenco, porque é um campeonato, vai ser um campeonato muito difícil. Todas as equipes aí estão fazendo plantéis aí de alto nível, né? Cianorte, a gente que está acompanhando aí, a gente vê Cascavel. Então o Foz também vai fazer deve escrever muitos atletas aí de nome. Tem algum em vista já, Arif? O Negreiros está trabalhando bastante. A gente, há uns 3 anos para cá, a gente decidiu, desde 2018, na verdade, a gente decidiu nunca anunciar um nome antes dele chegar em Foz e assinar o contrato. E isso só acontecerá quando o jogador estiver em Foz. Então a gente não anuncia nome de jogador antes da hora, mas com certeza ele está trabalhando para montar um time forte e competitivo para que o Foz possa realmente fazer bonito. Nós não costumamos trazer veteranos, nós não costumamos trazer jogador de 33 anos, 35 anos, 38 anos, um medalhão, porque o Foz não tem condição para isso. Se tivesse condição, eu traria sempre um, porque ajuda a vender camisa, não tenha dúvida, o cara joga 5, 10 minutos com aquela bagagem toda, ajuda muito, não pense que não. Mas o Foz está montando um time mais jovem, muito rápido, muito competitivo e brigador do início ao fim do jogo. Então a gente vai ter uma formação diferente. O Negreiros é um treinador arrojado, ele tem a escola do Fernando Diniz, é uma escola europeia de futebol, e a gente espera que o Foz possa fazer a diferença no Paranaense realmente com um grupo mais jovem e competitivo. O limite máximo de inscrições, Luiz, é de 30 jogadores para o Campeonato Paranaense, não pode se inscrever mais nenhum jogador, a não ser se o jogador sofreu uma fratura, que a gente não quer que isso aconteça, mas se acontecer alguma coisa assim, pode ser substituído por um outro jogador. Mas todos os anos o Foz sempre lança jogadores da cidade, alguns jogadores para o nosso plantel, para ir pegando bagagem, como no ano passado a gente lançou o filho do Vogler, o Luizinho, o Léo também filho do Nélio, e são assim, e o Pedro, nosso goleiro também participou. Então nós sempre lançamos, o Foz aliás vem fazendo um trabalho bacana de 2005 até hoje. Se não me engano, já passaram por nossas mãos mais de 600 moleques aqui da nossa cidade. Nossa. Mais de 600 moleques. Nós já profissionalizamos mais de 100 moleques nesses anos, 18 anos que a gente tocou o Foz Futebol. E todo ano a gente tenta inscrever alguns, dar oportunidade, porque seria fantástico o que ocorreu com o PP, por exemplo. Eu falo PP, mas eu vou lembrar do Luizinho, do Adrian, do Marcelinho, do Rafael Schor, de vários jogadores que passaram por aqui, que a gente teve a oportunidade de lançar, e esses jogadores foram pro mundo todo hoje jogando. O Safirinha está jogando em Portugal, no Vitória de Guimarães. O Marcelinho, que é jogador do Marítimo, estava no Paysandu, hoje ele deve voltar para o Marítimo de Portugal, ou fechar com um grande clube do Brasil, jogar Série A ou Série B. O Foz fez um bom trabalho, essa é a verdade. Nesses anos, revelou bons jogadores. Nós temos o Cadi no Estoril, temos o Martiola jogando no Vitória de Guimarães. E é esse o trabalho que a gente fez nos últimos anos, revelar talentos, e a gente espera que com isso eles mudem a vida das famílias deles também. Como dizem, né? A base vem forte, então, né, cara? Isso que é legal. Vem, o Foz vai disputar em 2023, além do profissional, o Sub-15, Campeonato Paranaense Sub-15, Campeonato Paranaense Sub-17, Campeonato Paranaense Sub-19 ou 20, eu não sei qual que é a idade desse ano que vai ter em 2023, e também o Campeonato Paranaense Feminino. Nós vamos ter todas as competições durante o ano de 2023 e a gente espera poder fazer um ano espetacular também em todos os níveis. E com o Foz, claro, se mantendo na primeira divisão, fazendo uma grande competição e conquistando vaga na Série D e na Copa do Brasil para 2024. E o Foz feminino, que também já uma projeção bem interessante também, né? Disputando aí campeonatos importantes, né, cara? O Foz feminino começou com o nosso Foz do Iguaçu em 2010.
Nós fomos campeão paranaense e disputamos a Copa do Brasil em 2010. Fomos vice-campeão da Copa do Brasil. Foi um ano espetacular. Em 2011, deram uma rasteira na gente, a turma do Luciano do Vale e alguns membros aqui da cidade que estavam com a gente, deram uma rasteira na gente e entrou o Foz Cataratas. E dali por diante eles fizeram um bom campeonato, conquistaram bastante campeonatos paranaenses, Copa do Brasil, Libertadores, participaram, né? Fizeram um bom trabalho. Eu não digo que não são merecedores das glórias, são merecedores sim. E a gente voltou justamente porque eles largaram o futebol feminino, fecharam as portas e foram embora. E a gente começou a tocar de novo ano passado, esse ano, e vamos ver se em 2023 a gente consiga fazer uma equipe forte, dispute título paranaense também, que dá vaga em Campeonato Brasileiro. Isso é interessante. Cara, e essa ideia de jogador estrangeiro? Por exemplo, assim, a gente... Fronteira, né? Foz, cara, fronteira. A gente tem Paraguai e Argentina, fora um monte de estrangeiro que mora em Foz mesmo, né? Às vezes não rola uma procura dessa galera assim, cara? Rola, todo ano a gente recebe propostas de trazer jogador do Equador, da Venezuela, da Bolívia. É normal, do Paraguai, da Argentina, nem te falo que é uma... Árabe também, né, cara? Tem muito filho de árabe, filho de chinês aqui na região. O próprio Chico, que está jogando no Brasileiro, vários... Eu não sei que time que ele... Operário, mas estava no Vila Nova, estava no Ceará, não sei que time que ele estava agora, estava num time bom. Não, na Juventude. Estava jogando, acho que acho que é Juventude. Juventude, né? Acho que tá no Juventude. Estava jogando. A família é daqui. A família é daqui da região. Nos procuraram na época, a gente ter ele no Foz. E ele voou bons voos também, está jogando em alto nível, menino. Mas enfim, tem oportunidades? Tem. Nós, realmente, a gente procurou dar a oportunidade de ter algum desses jogadores, mas os que vieram para ser testado não nos deram nada a mais do que os brasileiros já nos estavam dando. Então a gente preferiu ficar com os brasileiros e continuar com eles. Mas já pegamos alguns paraguaios, argentinos para tentar fazer com que virassem jogador do Foz e não tiveram a qualidade necessária naquele momento. Seria interessante, né? Sim. Um time internacional dentro Nesse momento nós temos uma proposta de um jogador da seleção equatoriana sub-17 para vir jogar no Foz. O ano passado, 2021, na terceira divisão, nós tivemos um jogador Samuel Eto'o, nigeriano, jogou no Foz Futebol. Ele já estava com a naturalização no Brasil, ele é contratado por um time da Bahia e ele foi emprestado para o Foz, jogou, fez gols importantes no campeonato, inclusive. Tá doido para voltar para o Foz, um negrão de 2 metros de altura, gente boa demais. E tem muito vigor físico, vai ser um grande jogador no Brasil ainda. Eto'o, ó o cara, tem nome de craque já, que legal. Deixa eu dar uma ida pro chat de novo ali, um abraço pro Fernando ali que falou que viu um jogo do Paraná contra o Internacional na Vila Capanema e o Fernandão acabou com o jogo. Fernandão já falecido, né, cara? O cara jogava muito isso mesmo. O Ícaro ali, ó, mandou um abraço pro Luiz Vogler. Ícaro que é o pai do... Cauã? Isso, do Cauã. Cauã, né? Que também tá voando, né, cara? Sim, o Cauã. Outro menino aí que tá... Isso. Muito bom de bola, menino. Um abraço aí, Ícaro. O Magno perguntou, olha, pergunta pra eles se eles conhecem o Piranha que apitava jogo aqui no Porto Meira. Claro que sim, pô. Quem não conheceu? Deve ser complicado apitar jogo de amadorzão, hein, cara? Né? Imagina os corre, né? Só isso. Sim, o Bassani que eu diga, né, Bassani? Se estiver ouvindo aí, para de dar pito nos caras, Bassani. Árbitro, coitado, acho que é o que mais sofre, né, cara? Sofre, principalmente no amador. Rapaz, eu tenho que dizer que os caras são uns heróis, são muito corajosos, viu? Eu tenho história de árbitro aqui no Paraná, aqui em Foz, que apita o jogo com um revolvinho na cintura, viu? Eu tô te falando, Bassani, toma vergonha na cara, Bassani. Tem árbitro... Por primeira vez o cara deu um cartão amarelo pro cara deu uma voadora no juiz. Aí. Tem. Aqui, o cara não aceita, né, velho? Aqui, eu já vi árbitro chegar... Infelizmente isso acontece, mas são histórias do futebol, né? Árbitro chegar bêbado, jogador chegar bêbado. Nossa, mas melhorou bastante o amador de Foz. Tem um pouquinho de dificuldade ainda, os árbitros sofrem um pouquinho ainda, porque é assim mesmo. Futebol amador, as regras ainda não deixam essas coisas acontecerem. Mas é bacana. Eles estão melhorando bastante. Tinha muito árbitro de respeito também, né? Feli, o Curepa, o Bezerra. Eu quero chamar um árbitro aqui, cara. Colocava... Chamar um árbitro aqui, vamos perguntar todos os corre dos caras.
Respondendo ao Fernando ali, ele perguntou do Anderson aqui, no grande jogador. Eu conheci o Anderson lá no Curitiba, Fernando. Ele estava se recuperando de cirurgia. Não jogou no Foz Futebol Clube, não. Ele foi descoberto, ele é jogador de Foz, né? E aí daí foi jogar fora, acho que os empresários levaram ele para outros clubes, mas não chegou a jogar no nosso Foz, não. Mas é um bom jogador e a gente sempre torce pro sucesso dele. Isso aí. Um abraço aí pro André Corrêa também, parabéns pelo programa, estamos acompanhando. O João Júnior Teles ali, ó, perguntou, tem algum jogador do Foz cotado para algum time de fora? Do nosso elenco atual, todos os jogadores que estavam no plantel 2022 foram disputar campeonatos pelo Brasil afora. Disputaram essa Copa Paulista que teve agora há pouco, chegaram na final e conquistaram o título. Nós tínhamos agora nesses 2 times que fizeram a finalíssima, estão fazendo a finalíssima da terceira divisão do Paranaense, que é nesse domingo próximo, é a decisão entre Patriotas de Curitiba contra o Maringá, o Grêmio Maringá. Olha a possibilidade da cidade de Maringá ter 3 times na primeira divisão em breve, viu? Já tem o Maringá, tem o Arucô Maringá e agora o Grêmio Maringá já subiu da terceira para a segunda, porque já subiram esses 2, Patriotas e Maringá, estão fazendo só a final. Nesses 2 times nós temos 5 jogadores do Foz, nesses dois times da final. Alguns estavam no Campeonato Paulista, estão disputando a Copa Paulista, outros foram para o Rio Grande do Sul, outros foram para o Nordeste, 2 foram jogar no Paraguai, uma intermédia que chama no Paraguai. São bons jogadores e todos estavam bem empregados. Quem não foi procurar trabalho, se não me engano, foi o nosso goleiro Júlio César, que estava fazendo um tratamento para tentar entrar em forma para quando for convocado para o Foz vir em boas condições. É um grande goleiro e a gente espera contar com ele na primeira divisão também, e ele vai estar se preparando muito para poder vir para a Foz. Mas todos os outros ficaram bem empregados. Isso aí. E o Fernando ali, a Foz tem olheiros nos projetos sociais da cidade para captar novos talentos para a base? Como que é essa busca? Nós fazemos um contato direto com os treinadores dos clubes. Nós temos 3 ou 4 pessoas que trabalham para o Foz, que sempre estão assistindo treinos de sub-13, sub-15, sub-17. A gente não pode dizer o nome deles, senão perde a graça da coisa e aí não tem o benefício que a gente quer ter. Mas a gente tem muito contato com todos os treinadores das escolinhas, os donos das escolinhas de Foz do Iguaçu. Eu sempre cobro dos professores que nunca vieram oferecer ao Foz do Iguaçu Futebol Clube um jogador. Nunca vieram para fazer parceria, nunca vieram, sempre com aquele temor de alguma coisa acontecesse. E eu sempre disse para eles, olha, a hora que vocês trouxerem um jogador, vocês vão ver o quão sério é o Foz. O Foz nunca passa a perna em ninguém, o Foz vai fazer um contrato para o teu futuro, que vai melhorar a tua escolinha, que você vai ter retorno com isso. Mas infelizmente eu cobro muito isso deles. Eles cansam de levar jogadores para fazer testes em clubes pelo Brasil afora. Aqui do nosso lado está um pai de um jogador. Já levou o filho dele. Quantos testes já fez o Luizinho? O Luiz já deu uma caminhada grande. Grande, né? Bastante caminhada. E eu sempre dizia, e volto a falar na frente dele agora aqui. Mas você está em Foz do Iguaçu, onde tem o Foz do Iguaçu Futebol Clube, um time que é de primeira divisão de novo, um time que vai buscar vaga de novo na Copa do Brasil, no Brasileiro. É aqui que ele tem que dar certo. É aqui que o menino tem que dar certo para depois ir para fora. E as escolinhas de Foz querem atropelar a natureza das coisas. Eles acham que chegar no Grêmio sem passar pelo Foz é bacana. Não é bacana, não. Lá ele vai ser devolvido. Porque eles vão falar, não jogou no Foz? Não serviu para o Foz, você acha que vai servir para o Grêmio? É assim verdade. Que as pessoas falam. Assim que não serviu para o Foz, como é que vai servir para o Cerro Porteño? Não serviu para o Foz, como é que vai servir para o Olímpia, gente? Entendeu? É muita sorte daí chegar lá e fazer um treino espetacular, virou um Neymar naquele dia, aí fica no clube, com certeza, que ninguém é bobo, né? Mas se você for um jogador normal, manda de volta. E eu sempre digo, surgiu uma oportunidade de você ir, sim, para um bom projeto e crescer na vida, tem que ir. Não pense que não, tem que ir. Mas essa busca, todo o tempo de estar pulando de galho em galho, isso não serve para o futebol, não. Você tem que sim, deu uma oportunidade boa, vai, porque o Foz é um só. Não tem vaga para 300, 400, 500 bons jogadores que a cidade pode criar. Né? Tem vaga para 30, e desses 30, quantas são para os moleques? 6, 5, né? Não são as 30, porque a gente precisa ter um time cascudo também para ganhar campeonato. E é assim que acontece, mas eu reclamei muito para os treinadores daqui da cidade, que eles nunca trouxeram jogador para o Foz, e a gente sofreu muito com isso, a gente teve que garimpar para ter bons jogadores.
Tinha uma época em Foz que tinha as escolas dos clubes, né, cara? Isso não sei se atrapalhava ou ajudava, não sei. Acho que mais atrapalhava, porque... Quando tinha a escolinha do Grêmio aqui em Foz. Tinha do Grêmio, acho que tinha do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, do Inter, do Cruzeiro, do Curitiba. Isso é normal, mas eu dizia para eles... tudo bem, o Foz naquela época que tinha essas escolinhas, o Foz não era nada. O Foz era um time de segunda divisão. Mas quando o Foz se estabeleceu numa primeira divisão e começou a jogar de 2015 a 2019, eu sempre disse para o ABC, por exemplo, para o Flamengo, para todo mundo, eu falei, cara, vocês estão indo ao contrário do que tem que ser. Vamos fazer aqui no Flamenguinho de Foz uma escolinha oficial do Foz do Iguaçu Futebol Clube, cara. E vamos fazer no ABC uma escolinha oficial do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Vamos fazer no Porto Meira. Tem que ter essas escolinhas. A gente vai dar condição para vocês, vai trazer material, vai trazer bolas, vai trazer tudo que a gente puder do profissional para ceder para vocês. E os jogadores que forem sendo revelados, vocês vão ganhar com a gente. Vamos fazer uma parceria, vocês ficam um percentual pro resto da vida. O jogador revelou, vocês vão ganhar dinheiro. E nunca fizeram. Até hoje, que já não tem mais nenhuma dessas escolinhas em Foz, porque nunca ia dar certo. Nunca. Tem que dar certo com o time da tua cidade. É que eu acho que era aquela falsa ilusão, né? Claro. Por exemplo, assim, eu tenho uma escolinha eu lembro do Cruzeiro, porque era lá perto de casa. Certo. Aí o povo, cara, queria todo mundo ir fazer lá no Cruzeiro, porque pensava que de certo Cruzeiro, opa, vamos pro Cruzeiro, né? Vai pro Cruzeiro. Não é bem assim, né, cara? Não é assim. E, infelizmente, até hoje existe esse negócio. Eu falo pro ABC, por exemplo, dou exemplo do ABC, que são nossos parceiros no futebol. A gente vai jogar lá, afinal, para fazer logo a escolinha do Foz do Iguaçu Futebol Clube dentro do ABC. Para de fazer a escolinha do ABC. O que você ganha com a escolinha do ABC, gente? Você tem que pensar assim, tem que pensar grande, tem que fazer parceria com o time profissional. Para os meninos que vierem, falar assim, não, puxa, eu quero jogar aqui para o pessoal do Foz me olhar. Vai lá, que eu posso jogar no Sub-15 lá, no Sub-17. Não é isso? É isso o objetivo. Fazer com que essa pessoa se vislumbre virar jogador de futebol pelo clube. Aí, não, quer ter a escolinha do próprio ABC e isso não leva a nada. Não leva a nada. Leva a competições aqui municipais e tal, né? Mas eu cansei de falar que eles estão perdendo tempo com isso aí, deveriam fazer. E o Flamengo aqui de Foz deveria voltar com a escolinha e ser uma escolinha oficial do Foz e assim por diante. E no Vila C fazer outra, e no Porto Meira e lá no Três Lagoas. Fazer e cada uma delas virar escolinha oficial. E a gente levar nossos treinadores lá, levar um jogador de vez em quando, fazer uma conversa com os meninos. Isso é bacana, só cresce. Só faz a coisa acontecer da melhor maneira possível, né? Cara, eu lembro que quando eu era moleque, tinha os times que eram temidos, assim, era o Flamenguinho e o Floresta. Cara, eram os times que, tipo assim, começava um campeonato, todo mundo sabia que ia dar Flamenguinho ou o Floresta Clube, né? Que eram os times que disputavam, eram super fortes, né, cara? E o Flamenguinho, eu não sabia que tinha parado. O Flamenguinho não tem mais base, né? O Flamengo é só amador e o veterano, né? A base eles não têm. Hoje, no campeonato amador, eu tô vendo aí que os clubes maiores aí, até de bairro mesmo, estão dando oportunidade para os meninos. Hoje tem muito menino de 17 anos, que é o primeiro ano que pode já jogar o amador, né? E já estão jogando. Tocáveis, tem um time aí de muito menino, no ABC também, né? Meu menino tá no ABC. E no Flamengo não sei se tem, mas tem bastante garotos aí de 17 anos que já está jogando o amador. É bom para pegar no futebol, como a gente fala, né? Sim. Pegar uma bagagem, um casco, né? Pra suportar, né? E amadurecendo, né? Verdade. É massa mesmo, cara. É que eu não sei, antigamente essas escolinhas disputavam o Brasileirinho, né? Existe ainda isso? Ou não existe mais? Tem mais futsal, né? Futsal ainda né? disputa, né? O Gresf hoje no futsal aí o Jason, né? Ele tem uma equipe muito boa, uma escolinha muito boa que disputa todos esses campeonatos aí. Com o Brasileirinho, eu não sei, na época dava a entender que era como se fosse o Brasileirão, só que Brasileirinho, né? De crianças, de molecada, tipo, tinha o infanto juvenil, aquelas várias classificações e tal. Mas eu só vi acontecer aqui em Foz, lógico. Não, são torneios feitos por pessoas que não tem nada a ver com o campeonato oficial. Mas tem vários torneios pelo Brasil afora, importantíssimos para as crianças, sabe? São até uns bem organizados, outros menos organizados. Mas tem vários espalhados pelo Brasil.
E juntam 5, 6, 10 times, 12 times e fazem um campeonatinho lá. É bacana, é gostoso de participar também. Legal. É que vai montando a basezinha, né? Eu acho que é legal. Competição oficial de base no estado do Paraná é o Campeonato Paranaense Sub-15, o Campeonato Paranaense Sub-17 e o Sub-19. Às vezes pode ser 20 por causa da pandemia, eu não sei, o ano passado foi 20, não sei como será esse ano. Depois disso, tem um campeonato mais que é o Sub-13 ou o Sub-16, que é feito também, e não existe mais nenhum outro campeonato oficial da Federação Paranaense de Futebol e da CBF no estado do Paraná. E nos outros estados é a mesma sequência assim. Esses são os oficiais. Depois tem vários torneiozinhos, como eu te falei, que não é oficial. Entendi. Bacana. Bom, é que você falou do Sub-16, 17 e tal. Cara, a gente sempre, acho que o Brasil, né, a seleção brasileira de modo geral, sempre as bases sempre foi muito boa, né? Embora só tenha ganhado o ouro olímpico recente. Mas, cara, sempre teve um jogador muito bom, cara. Né? Que depois, óbvio, foi pra principal. E até é estranho nunca ter ganho antes, né, cara? Estranho, né, essa situação. Você pegava a molecada da época. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem o Hendrick, né, o Vitor Roque. Pô, molecada que muito certamente deve jogar aí a próxima Olimpíada. Né? E numa dessa com boas chances também, cara. Exato. Mas é bacana. O Arif também agora tá clube empresa, né? Bastante clube empresa aí também, né? O Toledo mesmo tá sendo um clube empresa agora, né? SAF, né? Sim, a SAF entrou no Brasil, mas assim, vamos pensar, a SAF procura os clubes que estão quebrados, endividados, igual quebrados, não vou usar o termo quebrados, né? Porque igual a Red Bull fez com o Bragantino. Um Grêmio ou um Internacional não estão quebrados, estão endividados, né? O Botafogo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, são clubes endividados, mas que têm um peso muito grande, um valor enorme de mercado, um valor fantástico de royalties, um valor fantástico de patrimônio de torcida. Então, um clube que tem 200 mil torcedores, 100 mil torcedores, 50 mil torcedores, sócio torcedor, né? Fala sócio torcedor porque milhões, o Flamengo, o Corinthians tem milhões de torcedores pelo Brasil afora, o Vasco também, o Grêmio. O Vasco, aliás, meu time é o 5º maior do Brasil em torcida. São coisas que têm um patrimônio fantástico. Então a SAF procura esse tipo de clube. Santa Cruz, Bahia, Vitória, Sport Recife, Náutico, CSA, são times fantásticos de peso. Por quê? Porque a sua torcida é doente. Sim. E a condição de vender camisas, associados, é fantástica. Então o SAF procura esse tipo de clube. Toledo, um clube também que está mal das pernas, porque caiu, não tem condição de subir de novo e tal. Pode ser procurado também, mas é um exemplo de clube que não tem condição nenhuma de você fazer um negócio bom na SAF, porque o que os caras vão pagar para um Toledo numa segunda divisão do Paranaense que não vende 50 camisas no ano, por exemplo? O que tem o Foz para agradar os caras? Não tem uma venda absurda, nós vendemos 3 mil camisas por milagre em 2022, 3 mil camisas por milagre, mas não vende mais do que isso. Não tem sócio torcedor, porque tentamos fazer 2 ou 3 vezes e a cidade não pega o sócio torcedor, porque você não tem a sua casa, não tem o seu estádio, não pode vender a sua cadeira, né? Então, qual que é o valor desse clube para uma SAF? Praticamente zero. O que o Foz tem? O Foz tem a sua vaga na primeira divisão. Só isso. Não tem seu estádio, não tem o seu CT, não tem patrimônio, né? São coisas assim. Então, a SAF busca clubes que tenham alguma coisa que ela possa, sim, com dinheiro, fazer o clube reativar e virar um clube importante de novo. Então, são vários clubes do Brasil sendo sondados, procurados e negociados. Né? Os clubes como o Foz e Toledo sofrem porque, por exemplo, não tem dívida. Né? Aí ninguém vai procurar um Foz que não tem dívida para comprar. Ao contrário, o Foz tem dinheiro para receber. Das vendas que fez vai entrar dinheiro. Mas o Toledo, como ele acabou de citar, é um time que para quem que vai interessar um Toledo? Lá no Paraná, um Curitiba interessa? Paraná um Clube. Atlético interessa? O Paraná Clube caiu para a segunda? Interessa? Como não interessa um clube tradicional desse? Quem que não vai querer comprar ele e fazer ele virar um clube grande novamente e ter a loucura da sua torcida novamente, né? Igual fez a Red Bull, né, com o Bragantino, né?
Sim. Inclusive a Red Bull, na verdade, está fazendo isso pelo mundo, né, cara? Sim. Fez lá Ela adquire com vários clubes pelo mundo e é um projeto bacana deles, né? Ambicioso. E os caras investem alto, né, cara? Sim. Os caras, bom, lógico, Red Bull, né? Uma empresa, né, aí bem relevantezinha aí, né, cara? O Fernando perguntou, até pegando mais ou menos esse gancho ali que você falou, ó, de como é mantido financeiramente um time do calibre do Foz. Tem algum patrocinador master? Nós buscamos os patrocinadores normais sempre. Esse ano nós vamos jogar uma primeira divisão e eu quis fazer uma forma diferente, tentar só 4 patrocinadores num valor bem mais alto do nosso habitual. Tá difícil de conseguir esses 4, muito difícil, que seriam cotas de 350 mil reais. A gente precisa fazer um caixa de 1,5 milhão para disputar bem um campeonato paranaense e ter um pouquinho de dinheiro para disputar uma das bases, o feminino, no resto do ano. Então a gente precisa de 1,5 milhão para o campeonato, para começar o campeonato. Tá muito difícil de chegar a vender uma dessas cotas. Nós estamos negociando com 3 empresas, mas está muito difícil. E o tradicional do Foz são patrocínios menores, mas aí você tem aquela camisa cheia de adesivo, de marcas e não sei o quê. E a gente está tentando fazer diferente para 2023. Eu ainda vou insistir mais uma semana nessa busca desses 3 ou 4 patrocinadores masters. Se der certo, a gente vai ter uma estrutura financeira boa. Se não, nós vamos buscar nossos parceiros de sempre com cotas menores e fazer acontecer do mesmo jeito como a gente sempre fez. É isso aí, cara. Bom, agora vamos voltar pro futebol no mundo aqui, cara, que eu tava pensando e, né, me surgiu, a gente falou de treinamento, treinadores e tudo mais. O Tite já anunciou que vai, independente de resultado de Copa, ele vai sair da seleção, né? E a gente vê muito em rede social, internet e tal, a galera pedindo muito Abel Ferreira, né, e tudo mais. O próprio Guardiola, né, cara? O que você acha dessa ideia de técnico estrangeiro na seleção brasileira, cara? O que vocês acham? Abel Ferreira é um grande nome, não pense que não. Um rapaz estudado, provou ser vitorioso, fez do Palmeiras um grande clube, um grande vitorioso. Nos primeiros momentos que ele pegou o Palmeiras, ele não tinha um grande elenco, ele foi transformando aqueles jogadores em jogadores vitoriosos e foi, claro, buscando algumas peças para crescer o time dele. Mas é um menino muito estudado, tem tudo para ser um dos maiores treinadores do mundo e tomara que ele aceite a proposta da seleção brasileira de ser treinador da seleção. Nós vamos ter realmente um nível diferente de seleções aí para frente. Não vejo hoje um treinador brasileiro dentro do Brasil fazendo uma coisa diferente. Se você trouxer o Renato Gaúcho, vai ser o mesmo Renato Gaúcho do Grêmio. Se você trouxer qualquer outro treinador, Mano Menezes, quem você imaginar, é o estilo de jogo normal do Brasil, né? Você ter um estilo diferente, adequado ao futebol de tanta categoria que nós temos, tanto jogador, pode transformar o Brasil realmente numa força imbatível no futebol mundial. E se o Abel aceitar, com certeza o Brasil vai se dar muito bem. Ele é uma indicação e um nome muito forte. Falaram também no treinador do Diniz, do Fluminense, pela forma dele jogar, que é essa forma europeia de jogar. E também é uma coisa fantástica se o Brasil... Não, uma coisa fantástica se isso acontecer. Leva o Brasil a outro nível de jogo, de propostas de jogo, né? E tomara que aconteça da gente ter um nome diferente. O Tite tem feito um bom trabalho, sim, não se pode contestar. Passou pelas eliminatórias de forma invicta, né? Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, a gente tem que respeitar isso aí. E está chegando com uma seleção realmente num momento espetacular. Neymar no melhor momento da carreira dele. Os titulares, os reservas, todos num nível muito bom de competição. Essa mudança da Copa para o fim do ano foi muito benéfica para o Brasil. Muito benéfica. Muito benéfica para o Brasil, porque eles estão em alto nível na Europa e estavam em alto nível no Brasil até agora, semana passada. Verdade. E vão para a seleção, já estão treinando para a Copa. Né, estão naquele pique espetacular de competição. Os jogadores que estão na Europa e os que estão aqui. Então o Brasil tem o melhor momento dele de Copa do Mundo de todos os tempos e pode acontecer uma surpresa assim do Brasil chegar numa grande final. Bacana, cara. E aí, Vogler, o que você acha, cara? Eu concordo plenamente com ele.
Acho que é um bom nome, né? O povo falava muito do Guardiola, né? Mas o Guardiola já, logo quando saiu os burburinhos, ele mesmo já falou, não, no Brasil já tem gente capacitada, já tirou fora, né, cara? Mas também é um gênio, né, cara? Claro. O cara é genial. Né? É outro nível, né? São treinadores de outro nível, essa é a verdade. Eu vi do Diniz, falaram do Ceni também, mas o Ceni... falaram o Diniz, o Ceni e o Mano. Mas realmente, assim, dos três eu arriscaria no Diniz, cara. Eu acho que é interessante. Seria uma proposta de jogo diferente e o Brasil poderia fazer. Né? Se é o melhor ou não, sabemos, não tem como. Mas é interessante, é diferente. Mas de todos eles ainda o Abel é o... não, sim. Fora de... É que ele conseguiu, acho que, implementar o jeito europeu no time brasileiro, né? Porque, já teve outros treinadores. O próprio Jorge Jesus também conseguiu na época dele, né, no Flamengo. Sim. Ou seja, é uma visão que... é uma visão diferente que o cara implementou. O Vitor Pereira saiu do Corinthians agora, né? Já saiu do Corinthians. Funcionou até certo ponto, né? Mas ele também teve ali suas dificuldades, né, cara? Mas é legal. Mas é lógico, depende muito do time, né? O Palmeiras e o Flamengo com certeza entenderam bem a proposta que eles proporam lá, né? A proposta que proporam. E funcionou super bem, né, cara? Bom, falamos de um monte de coisa aqui, né, cara? Tá bacana o papo. A galera do chat aí, o Fernando perguntou ali do time do coração, do Arif, mas ele já falou ali, né? Sou vascaíno, mas não é pra você tirar sarro não, rapaz. Eu sou sofredor com o meu Vasco, mas agora voltou pra primeira divisão, tamo feliz. Que é aquilo que você falou, né? A questão do lugar no time, né? O lugar do time, cara. Isso tem mesmo. time que é de primeira. E é interessante, né, cara? Pra você ver, subiu Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, cara. São times... 4 times de peso, né? Mas é interessante, é legal também. Uma vez eu tava pensando nisso, que se você fizesse uma lista dos 40 times, né, de Série A e Série B, e para cada título fosse colocando uma estrelinha ali para eles, por exemplo, o estadual, esse time tem, um brasileiro Série B que seja, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, Libertadores e um Mundial. Cara, poucos times têm tudo isso, assim. Eu acho que é o tal do campeão de tudo, né? Que o povo falava muito do Inter, né? O Inter é o campeão de tudo. Aí foi pra Série B, não ganhou a Série B, então já não é o campeão de tudo, né? Porque o Flamengo não disputou a Série B, então beleza, é diferente. Mas o Inter disputou a Série B e não ganhou, então não é campeão de tudo. Vocês parem com esse negócio, cara. Então, isso, pra você ver, o campeonato... Eu ia perguntar pro Arif, né? O que ele acha do campeonato catarinense, né? Você acha que ele é o campeonato mais fraco do que o paranaense? O catarinense? Catarinense. Sim, muito mais fraco que o paranaense. O paranaense, você tem hoje os 2 grandes clubes do Paraná na primeira. Você tinha há pouco tempo Londrina e Operário na Série B. E tinha 5 times na Série D. Esse ano nós tivemos 5 times do Paraná na Série D. Foi fantástico esse ano. E para o ano que vem, se seguir a projeção, o Paraná vai ter... Aliás, ano que vem nós vamos ter só 4 na Série D. Mas com a permanência do Coritiba na primeira divisão e com a disputa do Atlético Paranaense pela final, ele disputou a Copa do Brasil, né? E a Libertadores, não é isso? Sim, com a disputa dele nessas 2 finais, o ranking elevou o Paraná para a 3ª colocação. Hoje o primeiro lugar é São Paulo, o segundo é Rio de Janeiro, o terceiro é o Paraná. Estamos na frente do Rio Grande do Sul e de todos os outros. E de Minas. De Minas e todos os outros no ranking da CBF. E isso é muito bacana. Isso nos dá melhores vagas, mais vagas nos brasileiros, entendeu? Mais vagas na Copa do Brasil e tudo mais que pode ir acontecendo. Isso é muito interessante quando um clube do Paraná vai bem. Nós somos todos aqui torcedores dos grandes clubes para que cada vez eles permaneçam nas séries que estão, subam, ascendam as melhores divisões. A gente torce muito para que da Série D suba 2, 3 times do Paraná para a Série C. Seria fantástico, que abriria a vaga para outros times depois na Série D, né? E aumentaria a nossa posição no ranking. Nós estamos quase tirando a posição do Rio de Janeiro. Falta muito pouco para a gente tirar a posição do Rio de Janeiro. E pode acontecer nos próximos anos, sim. Se o Londrina conseguir chegar à Série A, vai ser fantástico. Se o Operário voltar para a Série B,
Se na Série D 2 times ou um time subir para a Série C nesse próximo ano, o Paraná com certeza vai estar em segundo lugar já no ranking no final do ano que vem. Eu queria ver a Londrina, pelo menos nem que fosse um ano na Série A, que ia ser muito legal. E esse ranqueamento, Arif, da base para jogar a Copa do Brasil, como que é Ranqueamento ranqueado? da base? Da base é pelo resultado do profissional. Então. Da base é pelos resultados do profissional. A gente não consegue a vaga, por exemplo, na Copa São Paulo de Juniores, porque o Foz não tem aquela representação que nem tem um Atlético Paranaense. Tem muito o peso do profissional ainda. Estão tentando mudar isso, mas vai um tempo ainda para mudar. E o Avaí, né? O Alex assumiu lá, né? Verdade, hoje, né? Assumiu hoje como treinador oficial do Avaí, né? Alex Cabeção. Alex? Eu vi hoje, cara. Assumiu hoje lá, né? Meio surpreendente, né? Porque ele tava acho que não só ouvia falar nada sobre ele. Sim, ele tava com a base, né? Ele tava com a base do São Paulo, né? Fez um bom trabalho lá no Sub-20. E agora ele resolveu sair e fizeram essa proposta para ele aí. E ele aceitou essa proposta aí de desafio, de né? ficar um desafio aí na segundona, né? Com o Avaí. Que eu acho que é bem legal um técnico, quando ele está começando, ele começar para um time que o Avaí, tipo, relevante, tudo, mas está na B. Lógico, cara, vai pegar toda aquela sequência interessante, legal, aquela estrada, né, cara? Isso eu acho que é bacana. Um currículo bom, né? Você pegar um time também. de segunda, subir para uma primeira, então, né? tem isso, né? Tem isso lógico, cara, aqui no Brasil a cobrança é muito grande, cara, né? Tipo, o próprio Cuca, bicho, o cara não ficou um ano em vários times que ele passou nos últimos anos. Ele não ficou um ano no São Paulo, nem no Atlético. Ele saiu agora do Atlético, né? Essa segunda passagem dele não ficou também. Então, e é um baita treinador, cara. O cara é bom pra caramba. Fez, inclusive, um baita de um trabalho massa lá no Atlético Mineiro e não fica, né? Você vê, mas é muito cobrança eu acho que o brasileiro é assim, né, cara? Porque se a gente vê na Europa, vem em outros lugares... Pegou uma mania, né, Arif? O primeiro culpado é o treinador, né? Sempre. O time não vai bem... Tem time que todo ano muda, né? Tipo, acabou o ano, buscar outro. E vai desgastando um pouco, acho que a imagem até do treinador. Porque às vezes o cara fala, pô, mas é ruim isso aí, né? Isso aí é ruim, não deu certo lá, mas, né, cara? Não é... pra você ver, né? Tem treinador que não deu certo na primeira passada, na segunda ele volta, né? É o que aconteceu com o Dorival no Flamengo, né? O Flamengo tava numa decadência, né? Com também. outro. Ele foi ali e ganhou tudo. O Dorival... Só que ele tava também fazendo um bom trabalho também, né? Lá no era Fortaleza? Não. Quem? O Dorival Júnior. Acho que era. Eu acho que era no Fortaleza. Bom, ele tava fazendo um trabalho legal lá também, aí tiraram ele de lá pro Flamengo e, pô, pela segunda vez no Flamengo funcionou, né, cara? Funcionou. Bacana. O Fernando perguntou ali, Arif, e o Branco, qual foi a importância dele pro futebol na fronteira? O Branco é um jogador ex-jogador da seleção brasileira. Jogou na Europa, jogou na Itália, jogou no Fluminense, alguns clubes do Brasil também. Hoje ele trabalha nas categorias de base da seleção brasileira. É um amigo de Foz do Iguaçu, ele tem uma esposa de Foz do Iguaçu, tem um filho dela aqui em Foz do Iguaçu, meu vizinho, aliás, e vem para Foz do Iguaçu algumas vezes por ano. Adora a nossa cidade, adora a fronteira. E gostou do Foz do Iguaçu Futebol Clube, conheceu na época, 2015, nós surgindo para o futebol, nós disputando uma primeira divisão, revelando os jogadores, ele viu os jogadores e falou que, nossa, nesse elenco aí tem moleques bons para o futuro e tal. E no mais é isso, ele é um companheiro, um amigo, e sempre que eu vou para o Rio de Janeiro me recebe muito bem, e sempre que ele vem aqui em Foz a gente procura recebê-lo da mesma maneira, e é torcedor nosso, não nos beneficia em nada dentro da CBF, que isso não existe, ele tem todo o trabalho dele honesto lá fazendo, e é um amigo aí que a gente ganhou pro resto da vida. Ele nunca vai esquecer do Foz, porque ele num dos treinos que ele estava assistindo na arquibancada,
O pessoal descobriu que era aniversário dele naquele dia e foram comprar um bolo, refrigerante, salgadinho e fizeram ele descer lá no campo, lá no meio do nosso treino, interromperam o treino para cantar um parabéns para ele no meio do treino, ficou muito feliz. Que massa. Então eu nunca esqueço desse momento aí. Uma lenda, né, cara, que tá sempre por aí, né? Sim. Bom, estamos já finalizando, já bateu os 90 minutos aqui, cara. Estamos nos acréscimos, bem na verdade. Mas agora até tirando uma dúvida, porque tem gente que fala que é verdade, gente que fala que é mentira. É verdade ou mentira, Arif, que o Cafu já veio fazer teste em Foz e foi reprovado? Reprovado não, ele veio emprestado do São Paulo. Ele era um jogador promissor no São Paulo, das bases do São Paulo, e veio emprestado para o Foz. Esse é o Foz que existia antes do nosso Foz, tá? O Foz Esporte Clube. E ele esteve aqui, participou dos treinos e tal, mas daí, eu acho que em 5 dias que ele estava em Foz, veio a convocação para a seleção brasileira. Aí o São Paulo mandou ele voltar imediatamente para o São Paulo, para nem você fazer o registro pelo Foz, né? E ele voltou para São Paulo e foi embora. Eu conheci ele, conversei com ele pessoalmente, viu? Conversamos pessoalmente sobre essa história. E é verdadeira. Ele falou, é isso mesmo, comi lá na Itaipu. Ele falou assim, comi lá na Itaipu no refeitório. E ele veio para Foz algumas vezes. Ele é padrinho de um filho de um primo meu, inclusive. E a gente se encontrou em São Paulo. E quando ele vem a Foz do Iguaçu, eu recebo ele também. Conseguimos uma boa amizade aí. Tem um projeto bacana lá em São Paulo. É boa essas amizades que o futebol te dá. Sim, essa é a verdade. Não, porque sempre é uma história, né? Que sempre a galera fala, né? Ah, porque ele já foi reprovado em Foz. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu quero só fazer uma ressalva antes de você finalizar. Existe o ranking de clubes da CBF. O Foz do Iguaçu, quando nós pegamos ele em 2005, ele nem estava nesse ranking que tem cerca de 600 clubes profissionais. O Foz nem participava desse ranking. E nossas participações de 2005 até 2019 nos levaram a ficar entre os 150 mais importantes clubes do Brasil. Nós chegamos até a posição 152 do ranking da CBF. E hoje caímos um pouquinho, estamos na 196, porque a gente ficou esses anos na terceira, na segunda, eles não pontuam isso aí. Mas o nosso retorno na primeira nos elevará logo, e se a gente se mantiver bem 2, 3 anos, vamos estar novamente entre os 150 melhores clubes do Brasil. Olha aí, cara, que bacana, velho. Isso aí, eu tô bem... Eu tô com fé, cara, de que ano que vem aí o Foz vai pras cabeças, cara. Tô sentindo, sentindo. Vai sim, vai dar certo. Vai dar certo. Bacana. Até agora eu lembrei o negócio de testes em clube, disse com o Adriano também, né? Uma vez ele, não sei, acho que não foi isso no Foz, mas num clube que ele foi fazer um teste, ele era zagueiro. E aí os caras, tipo, ele não dava certo nos times. Falei, não, mas os caras esquisitos também, não sei o quê. Disse que um treinador falou, não, vem cá comigo. Pegou ele pelo braço, levou lá, falou, você vai jogar aqui. E ali nasceu o Adriano, veio o Adriano, o imperador, cara. Se é verdade ou não, são histórias, né? O povo fala, cara. Mas o exemplo, você quer o exemplo do PP? O PP foi fazer teste no Avaí, foi fazer teste no Figueirense, foi fazer teste no Internacional de Porto Alegre, foi fazer teste no Criciúma e foi reprovado em todos eles. Foi reprovado em todos eles. Você vê, um jogador que onde está nesse momento, onde pode chegar ainda. Até hoje o Atlético Paranaense, o presidente Petralha me diz, mas como que esse menino passou por aqui e nós não vimos que ia ser craque? Como que o Foz descobriu isso? Até hoje o Petralha fala isso quando me vê, vocês roubaram de nós um jogador. E é assim, a visão é totalmente diferente, né? Não sei onde que falharam. E perde esse jogador talentosos pelo mundo afora dessa maneira. Às vezes pessoas desqualificadas na função de olheiro, de descobrir talentos, e privilégio para filho de papai, filho de amigo, filho de empresário, esquece de ver o talento realmente do atleta. E a bola é assim. O Pedro, né, cara, que tá agora na seleção, vai jogar uma Copa, disse que quando foi convocado o time da Fiorentina falou, ué, como assim? Aqui ele não era tudo isso? De repente o cara tá lá, velho. Sim. E pode ser um cara importantíssimo aí numa dessa, né? Campeão mundial, esperamos. Sim, como o Arif falou aí, o jogador, ele vai fazendo, vai passando por clubes e não é notado, e nesse período, o atleta mesmo, ele vai melhorando, né, Arif? Ele vai melhorando, ele vai ficando mais maduro e tal.
E é onde que daí ele se firma e vai aparecer. Ali que ele, né, Tem que ocupar o desponta. espaço dele. Isso. É isso aí, cara. Não é fácil também não. Bom, pessoal, chegamos aí, cara, encerramos a nossa estreia do Estádio GV, o Estádio do Guarda Volume, nosso podcast de esportes, cara. É mais ou menos essa a ideia, né? A gente vai trazer sempre um convidado diferente aqui, inclusive já deixar o convite para a semana que vem, a gente estaremos aqui com o Edson Bastos aí, um cara também, uma lenda de Foz aí, cara, jogou em vários clubes, e o cara tá aqui, né? O cara mora aqui, é daqui, né? E vai falar do projeto dele que é bem bacana também. Então, fique ligado com a gente aí, cara, se inscreve lá, ó, Estádio GV, beleza? Que é o Estádio Guarda Volume, a gente vai reforçando nas redes sociais, segue lá no Insta também, né? Deixa o likezão e tal, vai participando com a gente. E né, conforme vai passando o programa, vai surgindo umas novidades. A gente já tem umas ideias bem legais aí. Vai ter sorteio, vai ter toda aquela coisa que vocês conhecem do Guarda Volume no estádio agora. Vai ser bem legal. Então, fique com a gente aí, né? Então, Vogler, agradecer, cara, demais aí pela presença, por ter aceitado o convite e vir aí trocar uma ideia com a gente. Presidente Arif também. E passar a palavra para você aí para dar seu salve final aí, e daí a gente o apito final daí, cara. Eu que agradeço você aí por o convite, né? Estádio GV aí vai ser um programa aí de referência no esporte aqui em Foz do Iguaçu. E eu mando meu abraço aí para todos os ouvintes que já estão acompanhando o primeiro programa, e também para o nosso amigo o Luilson, né? Que ele é de Apucarana, mas sempre está em Foz do Iguaçu, empresário, presidente aí da Keiko Colchões. E numa dessa aí ele também pode vir nos ajudar aqui com o Foz, né? Nessa primeira divisão aí, porque a Keiko hoje ajuda muito no esporte, né? Então eu creio que pode vir novidades aí pela frente. Bacana, isso aí. Rafael, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Sigam aí trabalhando, divulgando o esporte da nossa cidade. Todo veículo de comunicação é sempre bem-vindo. Espero vê-los no estádio do ABC acompanhando os jogos do Foz, fazendo uma transmissão dali ao vivo. Faça uma arte diferente, vai lá no estádio e faça o teu público acompanhar, que é muito bacana ter futebol profissional numa cidade. É muito bacana você chegar numa quarta-feira e pensar, hoje à noite dá pra gente ir no ABC assistir um jogo do Foz. E vamos lá assistir o jogo do Foz contra o Curitiba, contra o Atlético. Nós vamos ter grandes jogos aqui, vamos ter o Londrina, vamos ter o Operário, vamos ter o São Joséense, o Curitiba, o Arucó na primeira fase. Então são grandes clubes, não tem clube fácil, como eu te falei. Vai ser muito bacana ter vocês nos acompanhando também e divulgando o nome do Foz do Iguaçu Futebol Clube através do canal de comunicação de vocês aqui. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, com certeza a gente vai estar lá, cara, com certeza mesmo. Pô, fortalecer, inclusive, convidar a galera, vai ser muito massa a gente lotar lá o estádio, cara, porque ajuda pra caramba, é aquela motivação, aquele gás, como já sabe, né, a torcida é o 12º jogador, cara, é o que empurra o time, dá o gás. Beleza? Então é isso, vamos passar a régua, pito final aqui, cara, valeu, galera que ficou até agora aí, e vai ficando ligado aí nas novidades, cara. Estádio GV, né? Chegou pra ficar e vamos isso aí, cara. Vamos tocando a bola aí pra frente, que esse é o objetivo. Valeu? Um abraço. Só antes de você terminar, Opa. reforça pra galera que o canal é o Estádio GV, que essa live vai estar lá agora, não mais no canal do Guarda Volume, hoje ainda. É isso aí. Então, ó, só um lembrete, um reforço, cara. Essa live vai estar, daqui a pouco, a gente vai postar lá no Estádio GV, tá? Está pelo Guarda Volume, né? Mas a nossa casa é o Estádio GV, então daqui a pouquinho a live tá lá. Então, e já, né, você que tá acompanhando aí, se inscreve lá, cara. Procura aí, ó, Estádio GV, o link tá na descrição aí e ajuda a gente, fortalece, né, cara? Joga com a gente, beleza? Agora sim, um salve e até semana que vem. Falou!